Primeiramente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. É um prazer imenso, enorme, inenarrável estar aqui nesse momento para fazer esse primeiro workshop sobre miomas. A gente, assim, o grupo, o GAMI, ele existe desde 2015, mas ele foi tomando uma forma nesses últimos 2 anos, né? Qual é essa forma? A forma de ajudar intensamente as mulheres com miomas nesses quesitos de procurar atendimento médico, de tentar achar uma melhor, um melhor tratamento, trilhar esse caminho, né, de alguma maneira mais suave, mais tranquila, que a gente sabe que é muito complicada essa vida com miomas, não é fácil, né, especialmente para lugares do Brasil onde não se tem acesso à saúde básica. O sistema único de saúde, a gente sabe que é muito falho, mas o GAMI veio justamente para dar esse respiro para a mulher. E aí vem o mês de julho ele é conhecido internacionalmente como o mês de conscientização sobre miomas, e a gente quis também implantar isso no Brasil, por quê? Para a gente sair, para a gente descolar um pouquinho da sombra da endometriose, do pólipo, do cisto, né? A gente está sempre atrelada ao diagnóstico da endometriose, né? Então, todos os médicos sabem sobre endometriose, todos os médicos sabem sobre pólipo, e muitos poucos médicos sabem sobre miomas. Então, a ideia veio disso, de fazer com que os miomas sejam vistos de forma única, mais atento, né? Essa visão seja mais atenta. Então, é um prazer enorme. O primeiro dia, né, esse é o nosso primeiro dia de workshop. Nós teremos ainda mais 4 encontros sobre outros assuntos. Falaremos sobre gravidez, infertilidade, falaremos sobre tratamentos naturais, falaremos sobre o aspecto psicológico de depressão e ansiedade, falaremos sobre o direito das mulheres com miomas no SUS, que é muito importante. Falaremos sobre embolização, falaremos sobre radiofrequência. Então, teremos aí um mês de celebração, se é que a gente pode dizer que celebração, porque a gente não poderia estar celebrando uma doença, né? Mas nós vamos lembrar deste mês com miomas para que seja assim, que dê um conforto no nosso coração um pouco, né? Porque ninguém merece. Vocês já sabem, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo mandando boa noite, Jéssica, Ana, Gisele, bem-vindas. Vocês já sabem que tem o chat aqui do lado. Então, o doutor Michel, ele vai entrar, hoje ele vai falar com a gente sobre os miomas, os aspectos gerais, diagnóstico e tratamento. E aí, vocês façam perguntas, gente, tá? Durante todo a palestra, e aí quando terminar a palestra, a gente vai ter aquele bate-papo gostoso que vocês adoram, com perguntas e respostas, tá bom? Então, eu gostaria muito de agradecer já de antemão ao Dr. Michel Zelaquete por ter aceitado esse convite, por essa parceria, por organizar esse momento junto comigo, né, esse workshop. Bem-vindo, e a palavra é sua. Boa noite, Flávia. Boa noite, borboletas. Bem, para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz. Quem conhece a minha história aí, né, trilhada ao longo de mais de 15 anos, né, buscando tratar mulheres com miomas, né, há 14 anos, né, com centros de mioma aí, né, tratando exclusivamente mulheres com miomas, e para mim sempre foi uma causa. E para mim, quando eu conheci a Flávia, né, diga-se de passagem a todas vocês que Flávia nunca foi minha paciente, né? Mas quando eu conheci a Flávia,
ali houve uma sintonia, porque o que acontece? A gente tem uma missão que é muito parecida, né? Essa missão justamente de levar informação para as mulheres como homens, né? Então essa sintonia ela veio assim de antemão, né? Foi muito providencial para a gente chegar nesse senso comum, que é levar informação mesmo. E hoje, né, o que está... Pedir para o pessoal... Gente, por favor, desliguem os seus microfones. eu pedi para o pessoal desligar o microfone. Bem, então, assim, o que hoje, né? Hoje, na verdade, é a coroação, né, de todo um processo, né? De todo um processo que a gente está trilhando aí ao longo desses últimos meses. Eu acho que a pandemia nos aproximou ainda mais, né? E graças à pandemia a gente está tendo a oportunidade de fazer esse evento online, que eu não sei se em outros momentos a gente conseguiria ou se daria certo, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. É muita informação, é informação de qualidade. A gente, né, a Flávia tomou muito cuidado de chamar pessoas assim realmente engajadas com esse momento, né? E com essa questão de levar informação para vocês. Então, eu não quero me alongar muito para a gente não ficar muito tempo aqui, Flávia, né? E acho que a gente tem que ir o que interessa, né? Que é falar sobre mioma, que é o que todo mundo está aqui para isso, né? Vamos lá, então, gente, vamos começar. Doutor Michel, quando você quiser, nós estamos aqui de caderninhos e canetas a postos para te ouvir. Tá ótimo. Então, eu vou já compartilhar minha tela. Vou pedir a todos vocês, né, se vocês puderem, né, porque minha aula tem muito vídeo, né? Então, isso é uma experiência que a gente já adquiriu aí ao longo desses meses dando aula. Se todo mundo puder desativar o som e o vídeo também durante a aula, vai ajudar bastante, porque diminui o tráfego de informação na aula. E aí vocês vão poder ver o vídeo com mais qualidade, os vídeos que eu tenho aqui na aula com mais qualidade, tá bom? Então, vou já compartilhar a minha tela, né? Então, bem, né? Então, aqui, né? Nosso workshop começando hoje, Flávia. Então, boa sorte a todos nós. E eu quero, em primeiro lugar, né, a Flávia, né, me convidou, né, para estarmos juntos, né? E esse tema para mim é muito importante, né? Falar sobre, dar um apanhado geral, né? Um apanhado geral desde o diagnóstico, falar sobre os aspectos gerais, falar o que é mioma, né? Falar o que é, né, um pouco dos tratamentos. Lógico que a gente vai aprofundar isso em outras aulas, mas eu vou dar uma pincelada, né, para que todo mundo saia daqui hoje sabendo quase tudo de mioma. E muitos dos slides que eu estou fazendo aqui hoje para vocês são os slides que, inclusive, eu passo para médicos, mas eu fiz uma adaptação de uma maneira que vocês todas possam entender, ok? E no primeiro momento, né, eu começo todas as minhas aulas, absolutamente todas as minhas aulas, né, com esse slide, que é mostrando a importância que os miomas têm, né, e o impacto que os miomas causam na vida da mulher. Só para vocês terem uma ideia, esse estudo ele falou justamente de aproximadamente 25% das mulheres que têm miomas apresentam sintomas que levam a algum impacto nas suas atividades diárias, né, ou que requerem algum tipo de tratamento. Então, 1/4 das pacientes que têm miomas vão precisar de algum tratamento, né? Esses miomas vão causar algum impacto. A média, o tempo de espera entre o diagnóstico e a procura por um tratamento foi praticamente 3,6 anos.
você vê que não é um tempo curto, né? Você vê como que as mulheres demoram até a achar um tratamento adequado, né? É, praticamente, né? Isso é uma tecla que eu sempre bato em todas as aulas. 41% das pacientes procuraram pelo menos 2 opiniões médicas. Por que isso? A gente se pergunta, por que que vocês perguntam, né? Por que vocês vão procurar outra opinião? E a resposta que geralmente eu tenho é insatisfação com a proposta de tratamento apresentado pelo médico, né? Então, essa insatisfação é que vai levar com que vocês procurem outras opiniões. E é super importante que vocês procurem, sim, outras opiniões, né? Em relação às faltas atribuídas aos sintomas, né? Praticamente 28%, quase 30% acaba faltando trabalho. Quantas de vocês não deixam de sair? Quantas de vocês não ficam inutilizadas, né, durante 1, 2 ou 3 dias do mês, ou até mais, por conta de sangramento, ou por conta de cólica atribuída aos miomas? Um dado muitíssimo importante: quase 80% das mulheres querem tratamentos menos invasivos, né? Então, hoje, a busca da medicina é por oferecer cada vez mais tratamentos menos invasivos para as mulheres que têm miomas. Além disso, né, mais das metades de vocês querem preservar o útero. Isso é um dado extremamente importante. Por quê? Isso a gente pode remeter ali à procura pela segunda opinião, né? Quando o médico diz que ela tem que tirar o útero e ela quer preservar o útero. Metade das pacientes que estão sentadas de frente para um médico vai querer preservar o útero, então ele não tem o direito de oferecer como a única opção somente a retirada do útero. Então tem que ter outras opções, sim. E mais, um dado extremamente importante: 43% querem preservar a fertilidade, especialmente as mulheres com idade, né, com menos de 40 anos. Então, a questão, né, de preservar o útero, não necessariamente para engravidar ou não, né, mas a questão de querer engravidar, isso é notadamente importante, né, que todos saibam, né? Então, vocês ouvindo, né, vendo esse slide, certamente vocês se encaixam, né, em muitos desses itens. E, né, o que vem aí, né? O que tem essas novas tendências? O que tem que ser proposto, né? O que tem que ser visto pelo médico? O que tem que ser proposto para o paciente, né? Existe essa nova tendência, né, que não é tão nova assim, né? Imagina que eu já estou trabalhando com miomas há 14 anos, então há 14 anos que eu observo essa necessidade de tratar os miomas sem a retirada do útero. E né, desejo das mulheres por tratamentos menos invasivos, desejo por tratamentos com menor tempo de recuperação. Quantas de vocês têm 30, 40 dias, 60 dias para ficar afastado do trabalho para se recuperar? Hoje em dia está cada vez mais difícil, né? E justamente isso, o retorno rápido às atividades cotidianas, às atividades de trabalho. Então é muito importante, né, que a gente entenda isso na mulher, né? Que vocês saibam que essa tendência é real, né? A gente viu ali no slide anterior que grande parte das mulheres querem preservar o útero. E eu coloquei um slide sem traduzir para vocês, mas eu vou mostrar uma informação, né, que é muito importante, né? O que são os miomas? Aqui está falando um monte de palavrão, né? Mas para a gente poder entender, eu vou ler, né, que são tumores mesenquimatosos monoclonais. Essa é a única palavra mais importante que vocês precisam entender. De origem das células musculares lisas da parede do útero, né, onde tem grande quantidade de matriz celular, colágeno, fibronectina e proteoglicanos, né? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Que um mioma, o fato dele ser monoclonal, cada mioma é originário de uma única célula muscular da parede do útero. Então, se uma mulher ela faz uma cirurgia e retira 81 miomas, né, ela não está tirando pedaço do útero, ela está tirando 81 células doentes do útero dela. Então, quando vocês ouvirem do ginecologista que ele vai fazer uma miomectomia
da cirurgia para retirada do mioma, e vai tirar um pedaço do seu útero, isso é mentira. Porque, na verdade, ele está tirando apenas uma única célula doente. Então, cada mioma desse, independente do tamanho, ele é originário de uma única célula. E se a cirurgia for bem feita, vai preservar, sim, a parede do útero. Né? E, o mais importante, mioma pode ser chamado mioma, leiomioma, quantos de vocês não veem no laudo anatomopatológico da cirurgia, escrito lá leiomioma, é o nome técnico de mioma, fibroma, e aqui o nome em inglês. Mas a informação mais importante é essa daqui, gente. Mioma não é câncer. Né? A Flávia falou no início da sua fala. Mioma não é câncer, é uma patologia benigna. Então, botei bem grande aqui para vocês entenderem que mioma não é câncer, é uma patologia benigna que não se transforma em câncer. Quantas de vocês não têm miomas há 5, 10 anos, 15 anos? Se fosse um câncer, vocês não estavam mais aqui entre nós. Né? O mioma não se transforma em câncer. Pode acontecer do mioma ser diagnosticado erroneamente, né? Um câncer ser diagnosticado erroneamente como um mioma, sim, pode acontecer, mas isso também é extremamente raro. E qual é a prevalência? Quais são os fatores de risco? Né? Todo mundo me pergunta, por que eu tenho mioma? Né? Por que o mioma apareceu em mim? Na verdade, o mioma não é uma doença que tem apenas um fator. É uma doença multifatorial. É diferente, por exemplo, do câncer de pulmão, que a gente tem ali um cigarro, o tabagismo como uma causa. É diferente de um câncer do colo do útero, que a gente tem o HPV como uma das causas principais. É diferente, por exemplo, da Covid-19, que foi identificado que é o coronavírus que tem, né, que é a causa. Né? O mioma não, tem diversos fatores de risco, são diversos fatores, né, prevalentes. Então, são os tumores benignos mais comuns na mulher, corresponde a 95% das neoplasias pélvicas benignas. Neoplasia não significa que é câncer. 95% das neoplasias benignas pélvicas da mulher corresponde aos miomas. Entre 20% e 50%, quase metade das mulheres na menacme, o que é menacme? É o período que compreende entre a primeira menstruação, quando a mulher fica mocinha, até a menopausa, quando ela para de menstruar. Então, quase 50% das mulheres vão ter miomas. Né? O histórico familiar, então, se você tem histórico de família, né, na família de mioma, não só da parte materna, mas também da parte paterna, uma tia paterna, irmã do pai, né, uma avó paterna, esse risco, né, é de aumentar em 3,47. Né? A raça negra tem maior chance, apresentação mais precoce, mais jovem dos miomas e maior número e maior tamanho dos miomas. Nuliparidade, o que é nuliparidade? Aquela mulher que nunca pariu, aquela mulher que nunca engravidou e nunca teve neném. Né? Obesidade está relacionada então, ao aparecimento dos miomas. Por quê? Porque, na verdade, o depósito de gordura abdominal, a gordura na pelve, na quadril, né, a gordura abdominal, ela vai produzir mais quantidade de estrogênio. Então, a obesidade pode, sim, levar, né, ao aparecimento e crescimento dos miomas. A hipertensão também está associada ao aparecimento dos miomas. A idade mais comum, né, mais prevalente, na verdade, onde a gente tem mais mulheres com miomas, é entre 40 e 50 anos. Né? E quem, né, menstruou, menarca é a primeira menstruação. Né? Quem menstruou antes dos 10 anos tem mais riscos de ter mioma. E também está associado a síndrome de ovário policísticos, né? A síndrome da anovulação crônica, ela está associada também ao maior fator de risco para o aparecimento dos miomas. E como surgem os miomas? Esse aqui é um slide técnico, mas não é difícil de vocês entenderem. Né? O mioma depende de 3 etapas. Né? O mioma aparece na parede do útero. Né? Aqui é um útero com muitos miomas. Né? E pega aquela célula muscular do útero, eu costumo dizer, dar sempre o exemplo, né, daquele coco que a gente bebe água de coco na praia, que tem aquela carnezinha branca de dentro,
A água que fica dentro seria a cavidade uterina. A gente tem a carnezinha branca de dentro, que seria o endométrio, que menstrua todo mês. Tem aquela casca grossa, acastanhada, que seria o músculo uterino, o miométrio. E tem aquela casquinha verde do lado de fora do coco, que no útero é essa serosa rosinha, né? Então, todos os miomas eles surgem na parede do útero, ou seja, naquela casca grossa, acastanhada do coco. E aquela célula muscular, primeiro ela precisa se transformar, depois que ela se transforma, ela se diferencia numa célula de mioma, e aí ela vai proliferar, né? E, obviamente, né, a proliferação acontece, né, em diversos níveis. Tem mulheres que têm um mioma, tem mulheres que têm dezenas ou centenas de miomas, né? E o que é mais importante de todo esse slide aqui, né, é que o estrogênio e a progesterona possuem um papel fundamental, né, em diversas etapas desse mecanismo aqui de transformação, diferenciação e proliferação dos miomas. Então, né, e lógico, né, se vocês forem olhar aqui nesse slide, né, o estrogênio e a progesterona trabalham aqui na primeira fase, na transformação da célula miometrial normal para a célula de mioma, né? E aí a gente tem os outros fatores que vão fazer os miomas crescerem e se proliferarem, como, por exemplo, a dieta, deficiência de vitamina D, o uso ou não de hormônios, as toxinas ambientais, né, os fatores mediadores biológicos, como os fatores angiogênicos, os fatores de crescimento tumoral. Esse fator de crescimento tumoral tem uma coisa que faz esse fator de crescimento tumoral que muitas de vocês já viveram ou vivem, que é o estresse. O estresse está já comprovado cientificamente que aumenta este fator de crescimento tumoral. Então, o estresse, não o estresse do dia a dia, não, mas aqueles estresses relacionados a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma separação, né, ou outras questões, né, que realmente influenciam no seu emocional, pode levar ao crescimento, ao aumento desse TGF-beta, que é o fator de crescimento tumoral beta, né, que vai estimular o crescimento dos miomas. Então, depois, né, quando vocês estão lá conversando com a Flávia está dando dicas, né, e para muitas de vocês a Flávia faz a mentoria, né, e quando fala para, né, regular a dieta, regular a vitamina D, regular os hormônios, é por causa disso aqui, né? É justamente aqui que tem que agir para diminuir as chances de ter novos miomas. Então, né, muitas de vocês me perguntam, o que eu faço para não ter mais mioma? Né? Tá aqui, ó, dieta, manter níveis de vitamina D alto, os hormônios, toxinas ambientais, por exemplo, evitar a alimentação, né? Lógico que a gente vai ter palestra sobre isso, mas evitar carnes vermelhas, evitar alimentos que possam aumentar o estrogênio, evitar o uso de embutidos, etc. Né? E, assim, só aquilo que eu estava explicando, né, da anatomia do útero, como se fosse um coco, né? Então, a gente tem aqui embaixo é a vagina, o colo do útero, aqui está todo o contorno do útero, a camada mais interna, que é o endométrio, que descama todo mês, que vira menstruação, a cavidade uterina, onde fica o neném por 9 meses. Por aqui que vai passar o espermatozoide para fecundar o óvulo aqui na trompa, né? E aqui o miométrio. No miométrio é que surgem os miomas, né? E os tipos de mioma? Eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço na aula com os médicos, né? Eu falo assim, bem, os tipos de mioma são esses aqui, os subserosos, intramurais, submucosos, né, que são os que estão dentro do útero, o intramural que está na parede do útero, o subseroso que está para fora do útero, né, mais outro submucoso e o pediculado, né? Mas eu sempre faço uma brincadeira que isso aqui não é o que os médicos têm que saber, eles têm que saber além disso. E eu vou apresentar para vocês uma classificação, né, dos miomas que está cada vez mais evidente que vocês vão encontrar, né? Então, isso aqui vocês já estão no nível, né, além, né? Vocês já podem conhecer uma classificação de miomas que está vindo bastante na descrição de ultrassonografias e na descrição de ressonâncias magnéticas, né? Que é a classificação da FIGO para sangramento uterino anormal, né? Então, muitas de vocês
é capaz de pegar alguns laudos de ultrassom, alguns laudos de ressonância magnética, e está lá, mioma intramural, FIGO 3, de 5 centímetros. Né? Mioma submucoso, FIGO 1, né, de 2 centímetros. Então, o que é esse FIGO? Né? O que é esse FIGO 1, FIGO 2, FIGO 0, FIGO... É essa classificação aqui da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela deu a missão para o Malcolm Munro, que é um ginecologista americano na Califórnia, e pediu para ele fazer uma classificação para sangramento uterino anormal. Dentro dessa classificação, né, ele colocou todas as doenças que podem causar sangramento uterino anormal. Pólipos, adenomiose, leiomioma, que é um mioma, né, câncer, coagulopatias, né, disfunção ovulatória, patologias do endométrio, medicações, né, e outros sangramentos não classificados. E dentro dessa classificação, ele tem a classificação de mioma, que é essa daqui. Né? Então, só para traduzir, né, esse quadrinho para vocês, essa é a classificação da FIGO, onde você tem os miomas tipo 0, são aqueles que estão completamente na cavidade uterina. O mioma tipo 1, que está mais da metade dele submucoso e outra metade, menos da metade intramural. O mioma tipo 2, que grande parte dele está intramural, uma pequena parte submucosa. O mioma tipo 3, né, que é um intramural que toca o endométrio. O mioma tipo 4, que é um intramural puro. O mioma tipo 5, que é o subseroso. O mioma tipo 6, que é o subseroso mais para fora ainda. O tipo 7 é o pediculado. O tipo 8 é aquele que está em outros lugares, como, por exemplo, no colo ou até mesmo em outras localizações bizarras, né? Como, por exemplo, no intestino, no pulmão, né? Em outras áreas, né? Além. É interessante vocês notarem que os miomas que estão próximos da cavidade uterina que causam sangramento. Então, esse mioma tipo 0, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 2,5, que é o mioma transmural que atravessa toda a parede do útero, são esses que costumam causar sangramento e dificuldade para engravidar e ou manter uma gravidez. Então, quando vocês virem lá no laudo de vocês, FIGO X, né? FIGO 1, FIGO 2, FIGO 3. Então, vocês sabem exatamente do que o laudo está querendo dizer, que é dessa classificação aqui, que é apenas para a gente ter uma forma de se comunicar, nós, entre médicos, né? O radiologista com o ginecologista. Então, se ele fala o FIGO 1, eu sei exatamente o que é o FIGO 1. Se ele fala FIGO 6, eu sei exatamente o que é. É uma forma para a gente se comunicar entre nós e vocês sabem do que se trata. E os sinais e sintomas, né? Agora vocês vão se identificar. Né? A gente sabe ali que 70%, né, ou mais não vai ter sintoma. Não vai ter sintoma nenhum. Vai viver uma vida inteira com mioma e não vai sentir absolutamente nada. O sangramento é o sintoma mais comum. Né? Pode ser chamado de hipermenorreia, menorragia, menometrorragia, metrorragia, hiperfluxo menstrual. Eu gosto do hiperfluxo menstrual. Então, o sangramento uterino anormal, causado pelo mioma, geralmente começa com aquele sangramento menstrual aumentado, começa a aumentar a quantidade de sangue, depois começa a aumentar o número de dias com mais sangue, depois começa a aumentar o número de dias da menstruação, né, até que você pode começar a ter sangramento no mês inteiro. Lembrando que isso é numa situação onde não há o uso do anticoncepcional. O anticoncepcional ele pode dar uma bagunçada nisso. Os miomas submucosos intramurais são os que estão mais associados ao sangramento. A cólica menstrual, ela geralmente é associada ao sangramento. Né? Quem tem cólica e não tem sangramento, pode ser que seja outra coisa. Entre elas, endometriose, que é muito comum. Endometriose e mioma acontece, né? 30% das mulheres que têm mioma pode ter endometriose. A dor pélvica crônica ou pressão embaixo do ventre por conta do volume que esse mioma, esse útero, atinge por conta dos miomas, então vai comprimir os órgãos vizinhos. O aumento do volume abdominal. A polaciúria é a frequência urinária aumentada. A urgência urinária. Né? O que é a frequência urinária e a urgência urinária? Você está ali, fez xixi e 1 hora depois você já está com vontade de fazer xixi de novo. Ou então aquela vontade muito grande de fazer xixi, chega lá no banheiro para fazer xixi, sai pouca urina. Né? Então, isso pode ser o mioma, né, comprimindo ali, né, a bexiga.
E infertilidade, né? A gente sabe que infertilidade também é uma das causas pela a distorção que o mioma causa na anatomia do útero. E o diagnóstico do mioma, né? O diagnóstico é aparentemente simples, né? Faz um ultrassom, tá lá mioma, ok, você tem mioma, né? Porém, né, eu sempre bato nessa tecla. A complexidade do diagnóstico dos miomas não é tão simples assim. Talvez por isso que os miomas sejam subestimados pela classe médica, pelos ginecologistas. Por quê? Ele parece simples, mas a diversidade na apresentação dos miomas, em relação ao tamanho, localização, número de miomas, assim como a diversidade de sinais e sintomas que eles se expressam, é que faz com que fique complexo esse diagnóstico. Eu posso dizer para vocês que, em 14 anos tratando exclusivamente mulheres com miomas, eu nunca vi um caso igual ao outro. E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com mioma, porque, mesmo sendo mioma sempre, é sempre diferente. Sempre tem uma peculiaridade em relação ao tamanho, localização, número de miomas. E, além disso, a gente tem que somar o quê? O perfil da paciente. E aí a gente aumenta ainda mais essa equação para ser resolvida. Além de toda essa diversidade das apresentações, a gente tem ali o perfil da paciente como idade, prole, se ela tem filhos, se não tem, se ela já fez algum tratamento, se tem desejo de engravidar, se quer preservar o útero. A gente tem que respeitar isso. Então, sempre vai sobrepor à nossa decisão, né, o perfil da paciente, né, vai sobrepor aos sintomas e aos tipos de mioma. Então, assim, eu posso ter duas mulheres da mesma idade, né, sem filhos, com os mesmos miomas, os mesmos sintomas, basta uma me dizer que quer preservar o útero a todo custo e a outra me dizer que não quer preservar o útero, o tratamento pode ser completamente diferente, com uma única informação. Então, esse perfil deve ser respeitado. Isso que vai definir o nosso tratamento. E o que é esse diagnóstico, né, dos miomas? Na verdade, eu sempre falo para todo mundo, né, que exame que eu faço para saber se eu tenho mioma ou não? Ultrassom. A ultrassonografia ela pode ser endovaginal ou transvaginal, dependendo do lugar do Brasil, do mundo que você esteja, né? Ela é a mesma coisa, a ultrassonografia transvaginal ou endovaginal. E a ultrassonografia abdominal ou pélvica, né? Abdominal ou pélvica é aquela que é feita, né, pelo lado de fora, pela barriga, né? Qual é a vantagem da ultrassonografia? É extremamente fácil acesso, né? Graças a Deus o custo já caiu bastante, né? No Sistema Único de Saúde você vai ter um acesso relativamente fácil à ultrassonografia. É um exame de rastreio, né? Um exame onde você consegue identificar facilmente os miomas. Mas qual é a desvantagem da ultrassonografia? Quando a gente tem úteros e miomas muito grandes, quando a gente tem muitos miomas, quantas de vocês não falam assim, poxa, fiz ultrassom e tinha 3 miomas. Aí faz a ressonância magnética, aparece 10 miomas. Aí faz a cirurgia, tira 50 miomas. Aí fala assim, o ultrassom errou. Não, na verdade o ultrassom não errou. É uma limitação do método. Né? Então, não é porque... Lógico, a gente tem, infelizmente, maus profissionais, então depende, sim, de profissionais e aparelhos bons, né? Mas existe uma limitação do método. E a limitação que a ultrassonografia tem para indicar tratamentos mais conservadores do útero. É muito difícil você se aventurar a fazer uma cirurgia conservadora do útero, uma miomectomia, apenas com ultrassom, é você operar às cegas. E quantas de vocês já não ouviram do seu ginecologista, olha, a gente vai abrir a barriga e só vou ver colher na hora que abrir a barriga. Ali que eu vou ver se é possível ou não preservar o útero. Né? Aí depois vai lá no Dr. Michel, aí o Dr. Michel pede uma ressonância magnética e fala assim, não, é possível preservar o útero. Por quê? A ressonância magnética ela é muito superior do que a ultrassonografia para indicar tratamentos conservadores. Né? Então, essa questão, né, do ultrassom e tratamentos que queiram preservar o útero tem sim essa limitação. O ideal é a gente avançar nesse diagnóstico, né? Dos exames que a gente faz nesse diagnóstico avançado é a videoestereoscopia ou estereoscopia diagnóstica. Esse exame que
com certeza, quem conhece já torceu o nariz aí, que eu não estou vendo vocês, mas certamente vocês já torceram o nariz, né? Quem não conhece já sabe que é um exame ruim, porque é um exame que, na maioria das vezes, é feito sem anestesia, é um exame que é doloroso, é um exame que onde entra uma câmera dentro do útero e está filmando a cavidade uterina. E ali na cavidade uterina vai observar o quê? Vai observar esses abaulamentos que são os miomas, né? Então, aqui está vendo a cavidade uterina, ó, um abaulamentozinho aqui de mioma. Esse caso aqui, infelizmente, a mulher tinha muitos miomas, essa paciente, na cavidade uterina, e ela, né? E ali a gente observa, só para voltar aqui para vocês verem, então, cada abaulamentozinho, e olha por que vocês sangram tanto. Olha os vasos, né? Que estão, né, perto dos miomas. Esses vasos são, quando menstrua, esses vasos se abrem e jorra sangue. É por isso que sangra tanto. Ai, você vai desligar a televisão? Hã? Gente, Vai desligar aí ou não? Então desliga, então. gente, eu vou pedir para vocês desligarem o áudio, por favor. Tá? Dando continuidade nesse diagnóstico, né, eu falei aqui na ressonância magnética. E a ressonância magnética ela é importante por quê? Porque ela vai avaliar justamente o volume dos miomas e o conjunto útero-miomas, né? Então, a ressonância vai dar muito mais precisão nesse diagnóstico, né? Em relação ao número de miomas, localização desses miomas, características de cada mioma, como quantidade de células, quantidade de água, quantidade de sangue que esse mioma recebe, o diagnóstico diferencial do câncer, do sarcoma. A ressonância magnética ela consegue, sim, em alguns casos, diferenciar se é sarcoma ou se é mioma. E a avaliação dos anexos, né, dos ovários, das trompas, principalmente dos ovários, porque o útero muito volumoso, essa avaliação vai ficar prejudicada pela ultrassonografia. Então, é importante, a ressonância magnética é extremamente. Vocês estão me ouvindo? Ok, né? Então, dando continuidade, né? Então, assim, a ressonância magnética, quando você quer fazer um tratamento conservador do útero, é fundamental aí que ela, né, esteja em mãos, né, para a gente poder planejar, né, esse tratamento, né? E em relação ao tratamento, né, os tratamentos, qual o posicionamento desses tratamentos, né, hoje? Desde os mais invasivos e menos conservadores até os menos invasivos e mais conservadores, como a esterectomia, que é a retirada do útero. Ela pode ser de barriga aberta, ela pode ser por videolaparoscopia ou por robótica. A retirada somente dos miomas, que é a miomectomia laparotômica ou abdominal ou aberta. A miomectomia por videolaparoscopia ou robótica. A miomectomia histeroscópica, que é aquela por dentro do útero. E a embolização dos miomas e a ablação dos miomas por radiofrequência, que é o que tem hoje de menos invasivo. Então, vou dar uma pincelada nesses tratamentos para vocês. Ali eu não falei, mas o tratamento medicamentoso, a gente vai ter uma aula que eu tenho certeza que será, né, muito boa, né, que é da Bárbara, né, da doutora Bárbara Murayama, que vai falar sobre tratamento medicamentoso. Mas só para vocês, né, terem uma ideia, eu vou dar uma ideia de todos os tratamentos. O que tem hoje, né? Na verdade, não existe tratamento para diminuir os miomas, né? O que existe é tratamento para controle da dor e do sangramento, que são anti-inflamatórios, analgésicos comuns, antiespasmódicos, como, por exemplo, o Buscopan, né? E os antihemorrágicos, que o ácido tranexâmico, que é o Transamin, que muitas de vocês conhecem, né? Os anticoncepcionais combinados, os de estrogênio e progesterona, eles não são para diminuir mioma, né? É apenas para tratar sintoma relacionado aos miomas, controle da hemorragia, né? E talvez, em algumas mulheres, o controle do tamanho do mioma. Isso é questionável, porque alguns miomas eles crescem com o uso de anticoncepcional combinado de estrogênio e progesterona, mesmo em baixas doses. E a progesterona? Quando você usa progesterona isolada, né? Seja progesterona oral, como, por exemplo, o Cerazete, o uso de Alurene, de Enogeste,
né? Progesterona injetável, como o Contracept, o Depo-Provera, o implante de progesterona, como o Implanon, o Dildimirena ou Calina, que é a mesma coisa que o Mirena, só que em uma dose menor, todos esses também não vão fazer o mioma reduzir. Ainda digo mais, até 30% dos miomas podem crescer com o uso de progesterona isolada. O que ela vai fazer? Para que vai ser útil? Para tratar sintoma, né? Para tratar principalmente o controle da hemorragia. Apesar que a progesterona, em mulheres que têm sangramento causado pelos miomas, a progesterona ela vai causar muito sangramento de escape. Então, é comum vocês usarem progesterona isolada ou dildmirena e sangrar o mês inteiro. Sangra pouquinho, mas sangra, não é hemorragia. Controle do tamanho do mioma é questionável. O uso dos análogos de NRH, como o Zoladex, o Neldecaptil, né, também, né, eles sim podem reduzir os miomas, mas a redução não é muito grande, é uma redução pequena. Uma redução que pode chegar no máximo uns 10% do volume desse mioma. Ele é usado, gente, somente como preparo para a cirurgia. Os medicamentos não são usados para você usar, não pode ser prescrito para você usar durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é. É apenas para, vislumbrando uma cirurgia próxima, você faz o medicamento para quê? Para melhorar o sangramento, para melhorar a anemia, né? Diminuir um pouquinho o mioma, mas também diminuir o sangramento intraoperatório para você poder operar. Então, de forma alguma, o Zoladex deve ser feito, né, com intuitos de tratamento para reduzir o mioma e parar depois de usar o medicamento. Porque quando você para, os miomas voltam a crescer e voltam a crescer para um tamanho maior do que ele era antes. Por isso que tem que retirar esse mioma. Os efeitos colaterais são os sintomas de menopausa, né? E, obviamente, não usar por mais de 6 meses, porque sintomas de menopausa, né, um deles é a osteoporose, e aí pode, sim, levar a osteoporose quando utilizado por mais de 6 meses. E o que pode vir por aí? Estava vindo, né, os moduladores dos receptores de progesterona dos miomas. Então, veja bem, já foi estudado e está comprovado que o mioma tem receptor para progesterona. Então, o mioma cresce com o uso de progesterona. Então, foi inventada uma medicação para inibir esse receptor de progesterona, para impedir que a progesterona haja no mioma. Então, por que você vai fazer progesterona para tratar mioma? Não é, né? Então, inicialmente, tinham pouquíssimos efeitos colaterais, melhorava o sangramento, tinha uma pequena redução do mioma, assim como no Zoladex, e era utilizado para também preparo pré-operatório. No entanto, foi descontinuado do mercado europeu, aqui no Brasil nunca chegou aqui, né, que era o acetato de ulipristal, foi descontinuado justamente por levar insuficiência hepática. Infelizmente, né, é um efeito raro, porém grave. Aconteceu em algumas mulheres no continente europeu que precisaram, inclusive, fazer, né, transplante de fígado. Então, como é um efeito colateral muito grave, ele foi descontinuado. E o que está vindo aí, né, que já está em última fase de estudo, inclusive já está começando a ser comercializado, que são os antagonistas dos receptores de NRH, que é o Relugolix, o Linzagolix, são, né, 2 substâncias, e tem mais alguns, e eles são para quê? Para melhorar o sangramento, tem discreta redução do volume dos miomas, mas tem pouquíssimos efeitos colaterais e pode ser usado por longos períodos. Nos estudos, eles estão apontando como uma redução do número de cirurgias, né, por conta do uso dessa medicação. Então, eu acredito, sim, que pode ser bastante promissora. A gente só tem que aguardar, né, porque o ulipristal ele era bastante promissor na época, né, e depois de uns 10 anos, né, que a gente viu aí, né, os efeitos colaterais. Então, pode ser que lá na frente eles venham apresentar algum efeito colateral, mas no momento tem se apresentado bastante seguro. Aqui a gente tem, né? Eu vou começar a falar dos tratamentos, né? Um slide para cada tratamento, para a gente não demorar muito, mas a cirurgia da retirada do útero, que é a esterectomia. Então, aqui no vídeo a gente está vendo uma esterectomia robótica, né? Então, assim, ela pode ser feita não só por robótica, mas por laparoscopia. Ela pode ser feita, que também é pelos furinhos. Ela pode ser feita por via abdominal, que é de barriga aberta, e por via vaginal, né? Então, na cirurgia robótica, a grande vantagem, né? Então, aqui vocês vejam os ovários, né? Um ovário, a trompa, né? Nesse caso,
era uma paciente, né, não era uma cirurgia para mioma, mas era um caso de uma esterectomia para câncer, né? Então era uma outra situação. Mas só para vocês entenderem um pouquinho da anatomia, né? Como que é lá dentro. Então, aqui fica posicionada a bexiga. Numa íntima ligação com a bexiga, a gente tem aqui o útero. Eu sempre falo, a esterectomia o quê? É desconectar o útero. Então, isso aqui são os ligamentos, né? O ligamento, né, é redondo, então a gente cauteriza, a gente corta, né? E com isso a gente vai desconectando o útero da pelve, né? Então a gente vai fazendo isso em todo o útero, né? Vai fazendo isso com, né, os ovários também, no caso dessa mulher que foi retirado o ovário porque o motivo era câncer, mas, em geral, em mulheres com miomas que estão ainda menstruando e que é retirado o útero, a gente preserva os ovários, que os ovários é que vão produzir os hormônios, né? Então é extremamente importante, né? Eu vou adiantando o vídeo, que tem partes interessantes. Nesse momento aqui, a gente vai soltando a bexiga do útero. Esse é um momento bastante cuidadoso, porque dependendo de como você fizer, você pode até lesar a bexiga, você pode abrir a bexiga, né? Então, você vai soltando completamente a bexiga do útero, né? E vai rebatendo ela para baixo, vai descendo. Aqui o ovário, né, e a trompa do outro lado, o ovário é esse branquinho, aqui embaixo é o intestino, né? Aí a gente vai fazendo a mesma coisa que a gente fez do outro lado, a gente faz desse lado, né? Depois que você vai soltando os ovários, você vai para a área, né, onde você vê toda a parte de cima já está solta. Aqui é soltar mais ainda essa bexiga do útero, né, para a gente poder abrir a vagina que fica aqui. Tá? Importante ressaltar que quando a gente tira o útero, né, e tira o colo do útero também, a gente não encurta a vagina. Vocês vão ver ali que a vagina ela é cortada bem perto do colo do útero, né? Então, nesse momento aqui, a gente está expondo os vasos que nutrem o útero para poder fazer a ligadura. O que é a ligadura? Na verdade, selar esses vasos para que não sangre na hora que a gente corte, né? Isso numa cirurgia convencional, numa cirurgia aberta, é utilizado fios, né? São amarrados fios nesses vasos, nesses ligamentos todos, né? Ao invés de fazer, né, o uso dessa energia que a gente está usando, que é a energia bipolar nessa pinça aqui, né, que está do lado esquerdo, né? Então ela vai selando esses vasos para que isso não sangre. E uma vez que está selado, nunca mais sangra, né? Aí faz de um lado, faz do outro, né? Aqui vocês estão vendo essa parte branca aqui, é o que a gente chama de fórnix vaginal. É a parte da vagina mais profunda, perto do colo do útero, que é onde será aberto, né, para poder fazer a retirada do útero, né? Aqui a gente já vai, né, se preparando para poder abrir a vagina, né, e poder tirar o útero. E por onde que o útero sai nesse caso? O útero vai sair pela própria vagina, né? Então aqui a gente já está abrindo, né? Vocês veem que o útero está mexendo porque a gente coloca um manipulador, uma haste, um manipulador uterino, uma haste dentro do útero que mexe o útero para um lado para o outro. Então, a gente não precisa colocar nossa mão lá dentro para mexer o útero. Na verdade, fica uma haste posicionada dentro do útero que mexe o útero para cima e para baixo, para um lado para o outro. E no que a gente vai abrindo toda a vagina, toda a cúpula vaginal, né, a gente vai desconectando, né, o útero completamente da pelve, né? Já desconectou ele completamente, no momento que a gente solta ele, e aí ele vai, né, simplesmente ser, né, puxado ali pela vagina, e obviamente depois a gente vai fechar a vagina. Tá? Então esse é um momento que temos mais dificuldade, né, quando é um útero muito grande, que aí a gente tem que morcelar, a gente tem que o quê? Cortar os pedacinhos. Aqui a gente está vendo a vagina aberta, óbvio que ela não fica aberta, e esse é o momento que a gente costura a vagina. Por isso que a gente sempre orienta os pacientes, após a esterectomia, após a cirurgia para retirada do útero, não ter relação coito-vaginal por até 45 dias para que essa cicatrização seja
absolutamente completa, tá? E aí a gente vai fechando, né? E depois que fechou completamente a vagina, né, a gente vai, obviamente, colocar, né, ali né, faz um teste para avaliar se a bexiga não teve nenhum tipo de lesão na bexiga, então a gente coloca soro dentro da bexiga, né, para ver que ela está fechadinha, né? A gente lava, obviamente, no final, né, lavando bastante. E em algumas vezes a gente coloca, né, qualquer cirurgia, ela pode levar à formação de aderências. Então, às vezes a gente coloca alguns produtos que vão diminuir a chance de formação de aderências. Esses pozinhos, né, são pozinhos antiaderentes. É muito útil também após a miomectomia, né, a cirurgia para retirada dos miomas. Dando seguimento, na miomectomia por laparotomia, né, que é a cirurgia para a retirada dos miomas por via abdominal, que é a cirurgia aberta, que é a cirurgia convencional, né? Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe que volta e meia a gente está colocando algumas fotos de miomas, né? E aqui a gente vê uma cirurgia onde a gente faz um corte tipo de cesariana, na grande maioria dos casos, onde a gente tem o acesso ao útero, onde a gente tem a palpação dos miomas. Qual é a grande vantagem da miomectomia aberta? É você ter a possibilidade de palpar os miomas. Tanto na videolaparoscopia quanto na cirurgia robótica, a gente não consegue palpar o mioma. Então, a gente tem que, às vezes acontece de deixar miomas. Agora, na cirurgia aberta, é menos comum deixar miomas, por quê? Porque a gente palpa cada bolinha dessa daqui, né? E a gente tem a possibilidade da sutura do útero, uma sutura muito bem feita, né? De uma maneira muito cuidadosa. Então, a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, ela tem, né, essa vantagem. E, ao contrário do que muita gente pensa, a cirurgia convencional ela não aumenta o risco de você perder o útero. Muitas pacientes falam, eu quero fazer uma cirurgia por vídeo porque eu tenho medo de perder meu útero na cirurgia aberta. Não. O que tem que ser entregue, tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia laparoscópica, por vídeo ou robótica, tem que ser o mesmo útero. Quando que eu indico uma cirurgia aberta? Quando eu não consigo fazer por robótica ou por laparoscopia a mesma coisa que eu faria de barriga aberta. Então, se eu consigo fazer de barriga aberta, por robótica ou por laparoscopia, aquilo que eu faria de barriga aberta, com o útero na minha mão, eu tendo toda a sensibilidade possível ali, com todo o cuidado na hora de fazer a costura do útero, né? Ok, eu faço por essas outras vias. Agora, se eu não consigo, se eu olho a ressonância magnética e vejo que não é possível, a gente vai fazer a cirurgia aberta assim, vai preservar o útero. A taxa de preservação do útero é de mais de 99%. Né? Em mais de 1.000 miomectomias que a gente fez ao longo desses 13, 14 anos, a gente só perdeu 6 úteros, e úteros com muito mais miomas do que, né, esses aqui que vocês estão vendo. Então, para vocês terem ideia como é uma cirurgia segura, desde que seja respeitada a técnica, desde que seja bem estudado o caso e feito por um cirurgião, né, habituado a fazer esse tipo de cirurgia. E a miomectomia laparoscópica? É a retirada dos miomas por videolaparoscopia ou aquelas cirurgias dos furinhos, entre aspas, né, gente? Esqueci de colocar as aspas aqui. Vocês gostam de falar, cirurgia do furinho. Sim, aquela cirurgia com os furinhos, né, de mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro, 1 centímetro, onde a gente coloca essas pinças, onde a gente coloca aquela haste dentro do útero, né, para poder mobilizar o útero para um lado e para o outro. Vocês veem que a gente não está com a nossa mão dentro da barriga, então a gente perde a palpação. Então, para você tirar 1 mioma, 2 miomas, 3 miomas, até 10 miomas, dependendo da localização, é possível, é viável, né? Você vê que os movimentos são movimentos delicados, né, que a gente faz, mas essas pinças da videolaparoscopia, elas têm uma característica diferente da robótica que vocês vão ver no próximo vídeo, que é o fato delas só terem movimento de rotação e apreensão, não tem movimento de punho, né? Então, aqui a gente vai utilizando essa pinça aqui do meio, é o que a gente chama de um bisturi ultrassônico, não é energia elétrica, é um bisturi ultrassônico, onde ele cauteriza e corta ao mesmo tempo, com menos lesão ao tecido sadio ou miométrico. Então, aqui a gente vê o mioma, aqui a gente vê a parede do útero, que está sendo aberta, né?
E no momento que ela é aberta, né, a gente vai tirando, vai descolando o mioma, né, dessa parede do útero, né? Então a gente vai utilizando a energia para descolar, né? E isso com bastante delicadeza, né? Para quê? Para que a gente não tenha lesão da parede do útero. E aí depois, obviamente, que essa parede do útero ela vai ser costurada, né? Então, pela mesma via, ela vai ser costurada. Então, vocês estão vendo aí o mioma sendo retirado, né? Do útero. Aí depois vocês vão perguntar, como é que ele sai lá de dentro, né? Como é que ele sai de dentro da barriga? Né? A gente coloca ele dentro de uma bolsa e usa um aparelhinho que a gente chama de morcelador, tá? É um morcelador que ele sai fragmentado pelo furinho de 1 centímetro. E aqui a gente tem, né, o aspecto desse útero sem um mioma, o útero aberto, óbvio, que aí a gente vai costurar essa parede para deixar ela forte o suficiente. Né? Então, acho que já está com mais cara de útero esse mioma, esse útero agora. Né? Dando continuidade, e a miomectomia robótica? Né? A miomectomia robótica, aqui no vídeo da esquerda, não é a mesma cirurgia, mas só para vocês terem uma noção da sala da cirurgia robótica, como é que funciona. Eu costumo dizer que não é o robô que opera vocês. Na verdade, o robô ele é manipulado pelo cirurgião, né? Então a gente tem acesso, né, a todas as estruturas anatômicas, como vocês viram lá na retirada do útero, né, na esterectomia, né? E aqui na sala de robótica você vê o robô mexendo as pinças. A gente sempre tem um auxiliar humano na sala, né? Mas o robô mexendo as pinças, e quem está mexendo a pinça é o cirurgião, no caso ali sou eu, né? Vai mostrar, né? Dando a volta aqui, vocês vão ver o aparelhinho de anestesia, né? O aparelho de anestesia, e depois, né? A gente no console, né? Então a gente passando, aí vocês vão ver aqui no vídeo da esquerda, né? Como que a gente opera. A gente opera nesse console, né? Fazendo ali todos os movimentos que a pinça está fazendo. E aqui no vídeo da direita, né? Vocês estão vendo ali já a facilidade com que a gente tira os miomas, né? Esse vídeo está um pouco acelerado para poder mostrar mais coisa para vocês. E a facilidade que é feita a sutura. Na robótica, a gente faz a sutura da parede do útero como a gente faz a sutura de barriga aberta. Então, a grande vantagem da cirurgia robótica é a gente poder fazer casos mais complexos que eu não faria por videolaparoscopia, a gente faz a cirurgia robótica. Eu vou passar, que isso aqui vai ser muito bem apresentado pelo Marcos Travessa, né? E aí, com outro tipo de tratamento, a miomectomia estereoscópica. A gente já está se aproximando do final. A miomectomia estereoscópica, que é a retirada dos miomas submucosos por estereoscopia cirúrgica, né? É aquele mioma submucoso. São aqueles miomas que estão na cavidade uterina. E como que é feita essa miomectomia? Através do fatiamento desse mioma. Você vê que a gente não tem uma visão ampla, como na laparoscopia ou na robótica, a gente está dentro da cavidade uterina, que é um ambiente restrito, e ali a gente vai fatiando esses miomas, né, para poder retirar ele aos pedaços, né? Então, dependendo do tamanho, da localização do mioma, a gente vai tirando. Aqui no vídeo da esquerda já começando a fatiar, né? E você vê ali que vai tirando ali os pedaços do mioma. Então, essa é a miomectomia histeroscópica, que serve única e exclusivamente para miomas submucosos, miomas que estão na cavidade uterina. Não adianta, vocês vão lá, mandam um e-mail para a gente, mandam mensagem, falam assim, eu tenho um mioma subseroso do lado de fora do útero, mas eu não quero abrir a barriga, eu não quero fazer furinho na barriga, eu quero tirar ele por histeroscopia. É possível? Não, não é possível. A histeroscopia tira só mioma que está dentro da cavidade uterina, que é aquele mioma FIGO 0, FIGO 1, FIGO 2, né? Voltando lá na classificação da FIGO. Ok? Né? Dando continuidade, e a embolização? A gente vai ter uma aula específica de embolização, né? Mas aqui, para vocês poderem entender, é o quê? É um procedimento endovascular, que é realizado numa sala, né, de radiologia, né, digital, ou equipamento de radiologia digital. Essa daqui é a imagem que a gente vê antes da embolização e essa aqui é após a embolização. Tá? E o que é a embolização? É o cateterismo da artéria do útero. Né? A gente tem o cateterismo da artéria do útero,
onde a gente vai identificar esse mioma e vai injetar microesferas que vão ser, né, que vão obstruir o fluxo de sangue do mioma. Então, aqui no esqueminha, vai mostrando justamente esse catéter, né, entrando pela artéria femoral, caminhando pela artéria ilíaca, indo até a artéria aorta, né, e depois voltando lá para a artéria do útero. Ali é injetado o contraste, que a gente identifica o mioma, assim como está nesse vídeo aqui da esquerda superior. E aí, nesse momento que a gente identificou o mioma, a gente injeta as microesferas, que dentro da corrente sanguínea, essas microesferas vão se alojar na artéria que nutre o mioma. E com isso o mioma para de receber sangue, e aí, aqui é a imagem que a gente tem embaixo, ele não mais recebendo contraste, então o mioma está completamente embolizado, né? E dando continuidade para, né, em relação ao tratamento, esse aqui é a ablação por radiofrequência, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui o som, né? A ablação por radiofrequência é o que tem de mais novo, é o que vai ser proposto na última aula do workshop, né? A embolização e a ablação, que é o quê? Um procedimento de ablação para induzir a morte do mioma por radiofrequência, guiado por um ultrassom transvaginal. Essa daqui é a agulha, né, de radiofrequência que a gente utiliza. A gente utiliza um ultrassom transvaginal, utiliza um gerador, que é acionado com esse pedal, o tempo todo por via vaginal, né? Essa agulha, a gente consegue regular ela para um tamanho de até 4 centímetros, utilizando geralmente um tamanho de 2 centímetros. Aqui a gente é uma demonstração da nossa sala, né? Como é que funciona o gerador da radiofrequência, o aparelho de ultrassom que a gente identifica o mioma, e ali a gente aciona a radiofrequência para poder matar, né, esse mioma. Então, é um procedimento de todos, é o menos invasivo, é o menos agressivo, com melhor recuperação, né? E é o que hoje nós já estamos aí com uma casuística bastante razoável, com mais de quase 40 casos, mais de 35 casos, né? Onde vários pacientes são beneficiados, e o grande benefício está o quê? Em você poder ter melhora do sintoma hemorrágico, ter diminuição do volume do mioma em até 80% da redução do volume do mioma, e principalmente é um procedimento em day clínica, a paciente vai embora para casa no mesmo dia, em 2 dias está fazendo absolutamente tudo que ela faz hoje, né? Então a ablação, né, é hoje o tratamento mais moderno que tem, disponível no Brasil, né? A gente já treinou diversos colegas, né? O Ricardo Luba, a Bárbara Murayama, o Marcos Travessa, né? Todos também são habilitados e capacitados para fazer a radiofrequência, né? Então, tem cada vez mais médicos, né, graças a Deus, treinados para fazer, né, a radiofrequência aqui no Brasil, né? Então, bem, eu agradeço a paciência de vocês e vim trazer uma mensagenzinha de um grande mestre. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo horroroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Bem, esse é um grande mestre, um mestre da minha mãe, né, mas que eu simpatizo bastante. Deixo aqui meus contatos e agradeço aí, né, imensamente a oportunidade, a Flávia, né, essa grande parceria nesse workshop, né, e vou passar a palavra para você, Flávia. E peço 1000 desculpas pelo meu tempo longo. Imagina, não tem problema. Que aula, foi muito bom, muito bom. Eu vou, como a gente deu uma alongadinha no tempo para a gente não se demorar aqui, eu vou pegar as perguntas que vieram no chat e prepara aí que tem bastante, hein? Olha, a gente começa com a pergunta da Antônia Leidiane Pereira. Depois que se retira os miomas, o útero reduz de tamanho? Sim, na verdade, eu sempre uso o exemplo assim, o mioma ele está contido no útero. Vocês viram algumas fotos ali, onde o mioma ele está aumentando o útero. Então, o útero contém os miomas. Então, no que você retira os miomas, a tendência desse útero é voltar para um tamanho mais próximo do normal.
né? Dependendo do tamanho do mioma e da quantidade de miomas, esse útero sempre vai ser um útero aumentado, né? Mas não muito aumentado. Às vezes, 1, 2 vezes o volume de um útero normal, e não 10 vezes, 15 vezes o volume de um útero normal. Uhum. Acho que uma coisa importante também a gente falar, tem muitas mulheres ficam com muito medo, meu Deus, o meu útero está muito grande, vai explodir, vai, enfim, várias coisas. E aí eu sempre digo para elas, gente, o útero é um músculo, né? Então, ele não vai explodir, ele não vai, né, não vai acontecer nada, senão mulheres não engravidariam de 7, de 5, né? O útero ele tem capacidade de crescer até 1000 vezes o tamanho dele, de pesar até 20 vezes mais o tamanho normal. Então, é aquela história da bexiga que eu sempre conto, né? É uma bexiga. Ela vai crescendo, com a diferença que o útero não estoura e a bexiga estoura. Mas, enfim, aí depois ela murcha, aí como você estava falando, não vai voltar ali, né, aquele tamanho perfeito, maravilhoso, mas vai voltar, né? Com certeza, ele volta. Ele volta. Volta Maravilha. bastante. Volta bastante. Excelente. A Ana Fontanazzi, ela pergunta, quais miomas podem causar infertilidade devido à cirurgia? Na verdade, aqueles miomas que estão próximos das trompas, onde a retirada pode comprometer a função da trompa. Já tive, infelizmente, diversas pacientes onde o mioma, a retirada, o mioma não tinha alternativa, tinha que tirar aquele mioma, e junto com o mioma sai, às vezes, um pedaço da trompa. Isso pode levar à infertilidade, e essa mulher pode precisar de uma fertilização in vitro. E aqueles miomas que estão próximos da cavidade uterina, os miomas intramurais com componente submucoso, ou os miomas submucosos, que estão dentro da cavidade uterina, a retirada destes miomas pode levar à formação de sinéquias, de aderências dentro do útero. E essas aderências dentro do útero funcionam como divisórias que dificultam a passagem do espermatozoide, dificultam a implantação do embrião. Então, esses são os miomas que tem que se tomar mais cuidado com a retirada para que para que a retirada influencie menos na fertilidade. Eu me lembrei de uma coisa aqui, quando você estava falando sobre estrogênio, sobre progesterona, eu até coloquei no chat, eu falei, bom, quem faz mentoria comigo agora deve estar até arrepiada, né? Porque foi exatamente, eu estou cansada, eu fico o tempo todo falando para elas, e dá-lhe estrogênio, e dá-lhe progesterona, como faz? Então, eu acho que comecei a ver as carinhas das minhas mentoradas que estão por aqui, eu só vi assim, ó, tipo, eu já sei disso, já tô careca de saber disso. E ajuda demais essa orientação. Né? Essa orientação que você faz, ela ajuda e sem dúvida nenhuma, controla ali os níveis hormonais e, consequentemente, vai controlar os meus. A Gabriela Roberta, ela pergunta qual é o mioma subseroso fúndico e o submucoso fúndico? Na verdade, o útero, né, se a gente pensar naquele desenhozinho do útero, como a gente... Vamos cortar o útero como se fosse um mamão-papaya, né? O mamão-papaya, ele tem uma parte mais fina, que é o bico dele, né? Que é onde fica o galinho, né? E aí o mamão-papaya depois ele vai abrindo, né? O útero é a mesma coisa, ele tem a parte mais fina, mais baixa, que é o colo do útero, e aí ele tem o corpo do útero e tem o fundo do útero. O fundo do útero nada mais é do que a parte mais distante do útero, mais longe do colo do útero. Então, quando você tem um mioma no fundo do útero, seja intramural, subseroso ou submucoso, você sabe que é nessa parede de cima. Vamos lá, botar o útero como se fosse um triângulo, né? É essa parede de cima entre as duas trompas. Legal. A Gabriela Roberta pergunta qual é o mioma... desculpa, a Pri Cardilho pergunta por que o útero fica virado para trás quando se tem miomas? Dependendo da localização do mioma, se, por exemplo, ele é um mioma fúndico posterior, né? Ou seja, atrás, ou se ele é um mioma posterior na parede de trás, ele pesa, porque o mioma pesa mesmo. Dependendo do tamanho desse mioma, o mioma pesa
e ele assume uma posição que a gente chama de retrovertida. Tá? Agora, tem algumas mulheres que sempre tiveram útero retrovertidos e o mioma, quando ele cresce, o útero continua retrovertido. Lógico, se ela já sabia que previamente ela não tinha útero retrovertido, o útero era para frente, era o útero antevertido para frente, né? E depois, com o mioma, o útero ficou para trás, certamente é o mioma. Então, com a retirada do mioma, né, esse útero volta a assumir a posição, né, originária dele. Tá. Aí são duas perguntas em uma para a gente agilizar aqui. Útero aumentado pode dar problema na gravidez e os miomas tendem a crescer na gravidez? Vamos lá. O útero aumentado por si só, não, mas tem que ver o porquê que ele está aumentado, dependendo do tamanho dos miomas, da localização desses miomas, né? Então, assim, na verdade, não é simplesmente pelo útero estar aumentado que vai dar problema na gravidez, e sim a localização desses miomas e o número de miomas é que pode levar a um problema na gravidez, né? E o mioma na gravidez, sim, cresce. Por quê? Né? A gente falou e a gente vai continuar falando que o mioma cresce à base de hormônio, o estímulo hormonal é que faz o mioma crescer. E o hormônio do início da gravidez faz com que os miomas cresçam bastante, né? Então, eles podem até dobrar de tamanho, né, nos primeiros 3, 4 meses de gravidez. Por sorte, depois disso, o neném cresce mais rápido e mais do que os miomas, geralmente depois de 20 semanas, né, com metade da gravidez, os miomas param de crescer e só o neném cresce. Essa é a sorte. A natureza é fantástica, graças a Deus. É fantástica mesmo, né? A Niane Neri, que é minha mentorada, só escute, tem um mioma de 6 centímetros subseroso, porém não me causa sintomas fortes e com o acompanhamento da Flávia melhorou demais até o fluxo. O meu útero está em 113, tenho uma filha de 12 anos, não tomo nenhum medicamento, que a gente trabalha com isso, entendeu? Ótimo. Gostaria de engravidar futuramente. É realmente necessário operar? Então vamos lá. Se esse mioma, né, ele, assim, o mioma ele não cresce numa constante, né? O mioma ele tem salvas de crescimento. Então, o mioma pode crescer durante 6 meses, 1 ano, e depois ele voltar a crescer um pouquinho. Ele pode crescer durante 6 meses, 1 ano ou mais, depois para. Né? Então, assim, se você está acompanhando, né, com a Flávia, fazendo essa mentoria, conseguindo estacionar o tamanho desse mioma. Se esse mioma não está obstruindo trompa, se ele não está distorcendo a cavidade uterina, um mioma de 6 centímetros pode sim ser possível engravidar e manter uma gravidez tranquilamente se ele estiver mais para fora do útero. O mais importante se você não quer engravidar agora, é acompanhar, ter esse acompanhamento de perto, fazer todo o possível para que esse mioma não cresça, né? E com isso avaliar lá na frente, quando for tentar engravidar, se esse mioma vai continuar atrapalhando ou não. Em geral, o mioma não dá nenhuma dica de que está atrapalhando. Você tenta engravidar. Tentou engravidar por 6 meses a 1 ano, não conseguiu, aí sim você pode supor que o mioma é que está causando problema. Né? E é por isso, e as meninas que fazem mentoria comigo, elas sabem disso, a mentoria trabalha junto com o médico, né? Então, a minha mentoria não substitui o médico e elas estão sempre juntas me trazendo tudo. Então, exame, não, vai fazer exame, pergunta para o médico se pode fazer isso, vamos fazer cirurgia, não vamos. Por quê? Porque justamente isso, né? Eu trabalho com essa questão do controle da mente, do corpo, mas a gente precisa de quem? Do médico para quê? A coisa de saber da cirurgia, para ver se está tudo bem, se não está, né? Para fazer os exames todos. Então, é assim, ó, é uma união forte. E elas estão bem cientes disso, elas, ó, são danadas. E muitas vezes eu não tenho tempo de explicar tudo isso, né? Assim, Exato. a gente E já tem, elas... às vezes, uma consulta de 1 hora ou mais falando sobre Exatamente. tratamentos, sobre consequências. E até isso que eu falo muito, porque muitas delas me perguntam, mas por que o médico não me conta isso? Eu falo, meu amor, porque ele não tem tempo de abrir o slide, mostrar onde fica, mostrar qual que é a relação, por exemplo,
dos hormônios com a sua ansiedade, de aonde que é fabricado o hormônio. Ele não vai fazer isso. A gente dá para umas isso que eu tô aqui. pinceladas, né? Dá umas pinceladas. Exato. E mesmo porque tem outras, são focos, né? O foco do Exatamente. médico é ali num outro momento. Aqui, gente, tem muita pergunta, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir dar conta disso aqui, não, tá? Mas olha só, as perguntas que não forem respondidas, eu vou guardar, vou salvar aqui, e aí eu vou colocando, vou passar para o Dr. Michel e a gente vai fazer uma live depois respondendo essas perguntas. Tá? Vamos de última, gente. Vocês já estão assim, né? De cansar. Vamos marcar mais 10 minutinhos só. Tá bom, 10 minutinhos, então, vamos de perguntitas, que tem montes. A Lloyd Cristina, ela fez uma pergunta ótima. O que é mioma com degeneração cística? Ótimo. Vamos lá, vou separar degeneração e cística, né? Degeneração é morte do mioma. Tá? É o nome, o médico adora falar bonito. Então, degenerar é morrer o mioma. O mioma degenerou, o mioma morreu. Né? O mioma necrosou, morreu. Né? Necrose é morte também. Né? E degeneração cística é a morte do mioma. Cística é o quê? É quando a gente tem líquido dentro. Né? Cisto de ovário, é líquido dentro, né? Não é nódulo. Né? E tem degeneração hemorrágica, que é com sangue dentro. Né? Tem a degeneração mixoide, que é mista, né? Seja com líquido, seja com outra coisa. Então, degeneração cística é o tipo de degeneração mais comum dos miomas. Tá? Não necessariamente acontece no mioma todo. Geralmente, a degeneração cística ela acontece em alguns pontos do mioma. Né? Então, não é no mioma todo. Então, às vezes, acontece uma parte dele morrer, mas uma outra parte continuar viva e, infelizmente, crescendo. Entendi. Ótimo, excelente. Aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pular os casos específicos, tá? Porque senão a gente vai ficar para sempre aqui. Quando se retira o útero, a bexiga, ela fica flácida, cai, ou tem alguma consequência? Alguns estudos, né, mostraram que após a cirurgia laparoscópica não há diferença em relação a essa queda da bexiga. Porém, em algumas cirurgias convencionais isso pode acontecer. Mas isso depende muito da técnica que é realizada a cirurgia. Né? Então, se você preserva os ligamentos de sustentação da bexiga, né, você diminui a chance dessa bexiga cair. Então, está provado que na cirurgia laparoscópica ou robótica, você consegue preservar esses ligamentos melhor do que numa cirurgia convencional. Agora, também tem um outro viés, que é quando a mulher já tem tendência a ter a bexiga riada. Então, a retirada do útero vai potencializar essa tendência. E quando que a gente vai saber se a gente tem tendência ou não? Geralmente aquelas pessoas que estão mais suscetíveis à formação de hérnias, porque a bexiga caída nada mais é do que uma hérnia perineal. Então, se você já tem uma história de uma hérnia inguinal, de uma hérnia umbilical, né, ou uma diastase dos músculos retroabdominais, que é quando o músculo se abre, né, uma frouxidão desses tecidos, você está mais propensa a ter essa bexiga riada. Né? Então, a retirada ou não do útero não vai fazer diferença. A retirada do útero pode potencializar, Tá. né? Mas talvez tivesse até mesmo com o útero. E tem a coisa do espirro também, né? O famoso espirro. Espirrou, saiu xixi, meu bem, tem coisa errada com essa bexiga. E aí tem que estudar. Às vezes não é só a bexiga, às vezes é o assoalho pélvico, Assoalho pélvico, o esfíncter, né, da uretra. Né? Então, aí tem que estudar. E existe uma especialidade para isso, que é a uroginecologia. Né? A uroginecologia, às vezes o mioma potencializa isso, então eu sempre oriento, trata o mioma primeiro, se continuar o sintoma, vai procurar um uroginecologista. É fundamental. E tem até a fisioterapia pélvica para isso, Sim, né? ajuda muito.
aqui, existe alguma possibilidade de engravidar naturalmente com as trompas danificadas? Ah, eu vi aqui, essa daqui foi da Jussara, né? Na Isso. verdade, depende do grau de dano dessas trompas, né? Esse grau de dano da trompa, né? Se a trompa está danificada até a ponto dela não estar funcionando, para isso você tem que fazer um teste, que é a histrossalpingografia, né? Se a histrossalpingografia mostrou que a trompa está funcionando, está danificada, mas funcionando parcialmente, pode ser que consiga engravidar. Agora, se ela não está funcionando, naturalmente é praticamente impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque na medicina nada é impossível. Eu pensei muito nisso agora. Não dá, não existe isso. Vamos só deixar claro que eu acho que muita gente não entendeu. O anticoncepcional faz o mioma diminuir? Não, o anticoncepcional não faz o mioma diminuir. O anticoncepcional ele vai fazer, pode até estacionar. Porque o que acontece? Você está trabalhando aí o tempo todo nessa mentoria para tentar reduzir os níveis de estrogênio para evitar que os miomas cresçam. O que o anticoncepcional faz? Ele vai manter um nível de estrogênio estável na mulher, né? O problema é que a gente não sabe se o mioma ele cresce com, né, X estrogênio ou com 2X estrogênio, né? Às vezes o anticoncepcional ele é o suficiente, é X só. E se ele cresce com 2X, o mioma não vai crescer. Agora, se o mioma cresce com um pouquinho de estrogênio, aquele anticoncepcional é suficiente para fazer o mioma crescer. Agora, diminuir, nunca vai diminuir. É difícil você ver o mioma diminuir. A não ser que a mulher entre na menopausa ou esteja bem próximo da menopausa. E quando diminui, é imperceptível, né? É coisa de 5%, 1%. Sim. Bom, é isso, então? Não tem mais Será? alguma? Eu tô. Não, tem mais 250. Tem coisa que pergunta para a gente ficar pro resto da O vida pessoal está fazendo. mantendo aqui, eu estou vendo, a gente está com 86 participantes desde a hora que acabou a aula e continua. O pessoal não arreda o pé. Se deixar, a gente vai ficar até amanhã aqui. A gente chegou a 95 e aí estamos firme e forte aqui. O Agora, pessoal está interessado. Vale a vamos lá, pena. duas mais só, então. Sim, claro. Tá? Deixa eu pegar aqui. A cicatriz no útero pode interferir na gestação? Poder pode, tá? Então, o que eu sempre falo? O que é menos pior? Né? Lógico, ninguém quer ter cicatriz no útero. Né? Uma cicatriz no útero é sempre ruim. Agora, se você tem um mioma, né? E aí você tem que pesar o que é menos pior, a cicatriz ou o mioma para fertilidade, para gestação? Se você fez essa pergunta depois da análise dos exames, né, chegou à conclusão de que aquele mioma pode ser pior, né, do que a cicatriz, né, você tira o mioma. Por exemplo, voltando no caso da outra paciente que você falou que faz mentoria com você, com mioma de 6 centímetros, né? Talvez para ela, como um mioma que de repente não atrapalha agora na gestação, pode ser que a cicatriz seja pior do que o mioma, né? Então, opta para ficar com esse mioma e não retirar, a não ser que ela não consiga engravidar. Aí esse mioma, aí a retirada do mioma vale a pena, né, diante da cicatriz. É melhor você tirar o mioma e ficar uma cicatriz do que você deixar aquele mioma. Então, cicatriz é ruim? Sim, é ruim, né? Mas tem que saber se ele é menos pior ou não do que o mioma. Uhum. Bom, gente, olha só, eu quero terminar esse nosso encontro aqui dizendo apenas uma coisa para vocês. Ter miomas não é fácil, não é fácil. O que eu quero que vocês tenham para a vida de vocês é o seguinte: vida com miomas é possível. Quem faz a mentoria comigo sabe disso, né? Então a gente observa que a gente tem uma série de coisas que a gente pode mudar ao nosso redor para que a vida não fique tão ruim. Então o médico não engana, o médico não quer te passar para trás. Se ele diz que é para acompanhar, é para acompanhar. Porque vale lembrar que a maioria das mulheres com miomas, elas não têm sintomas, elas não têm problema, elas engravidam, elas vivem sua longa vida e morrem
com os miomas, mas não de mioma. Então, o que vocês precisam saber é, o mioma, ele é ruim, mas ele pertence, naquele momento, a você. E se ele não está te fazendo mal, tudo bem. A sua vida tem que levar, tem que ser levada, tem que continuar. A sua vida não pode parar por conta de miomas. Ter dor não é normal. Ter cólicas excessivas não é normal. Então, se você tem algum desses sintomas, procure o ginecologista. Você tem que procurar o médico para saber qual é a melhor linha de tratamento que você pode ter. Você não tem um ginecologista perto de você, saiba que você pode conseguir ter alguma qualidade de vida, mesmo com mioma. Então, procure sempre o seu médico, sempre vá ao médico, conte com o Gami, quando você precisar, e conte comigo principalmente, que estou com vocês sempre. Eu queria muito te agradecer, Dr. Michel, pela sua presença aqui, como sempre. É um prazer estar nesse workshop com você, e que venham mais, né? Eu te vejo ainda. Um prazer é muito meu. Eu não vou falar absolutamente nada agora para não estragar suas palavras, foram perfeitas, perfeitas. Eu só agradeço, só minha gratidão, né, a todas vocês, a todas as mulheres com miomas que eu quero ajudar, e quanto mais eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu vejo vocês, então, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre... Não me lembro. Eu esqueci. Você lembra, Michel? Vamos divulgar, vamos divulgar. É. Deixa no ar. Ah, tá, né? então não vou falar. Vamos deixar no ar que vai Eu fiz ser de aula, propósito, bobinhas. e vai ser aula Eu boa. lembro. Eu lembro aqui, ó, só que eu não vou falar, tá bom? Vai ser aula boa. Então, Fiquem atentas, fiquem atentas. exatamente. Fiquem ligados no Facebook, no Instagram, que eu vou falar qual vai ser o nosso próximo encontro. Espero vocês todas lá, hein? E todos, porque tem muito homem aqui e eu gostei disso. Tá bom? Beijo para vocês, gente. Tchau.